alegria estar aqui hoje, porque mais um dia a gente ganhou a batalha espiritual dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, né? Nós conseguimos vencer o inferno mais uma vez, conseguimos vencer aquele que tenta nos destruir todos os dias. E honra e glória do Senhor, meus irmãos, estou muito feliz com Deus, não pelo que Ele tem feito, mas pelo livramento que Ele tem me dado todos os dias na minha vida, né? Hoje, eu trago a paz do pastor também, né? Que ele não está aqui, ele faz grande falta, porque quando ele não está, a gente já tem que, né? Eu, a pastora, a Cris, os líderes têm que assumir a responsabilidade de líder, ele tem que ir com fé, né? Porque o Senhor, Ele nos usa. Eu creio que o Senhor, Ele está pronto para nos usar, meus irmãos, mas temos que também estar disposto a deixar Ele nos usar. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, antes de entrar na palavra que eu quero, o amor de muitos se esfriará. Mas Cristo não quis dizer que o amor de muitos se esfriará só no sentido de rumor, guerra, pai mata filho, filho mata pai. Ele não quis só nesse sentido. Ele quis também no sentido que a palavra do Senhor, muitas vezes, ela não consegue entrar no coração, porque o amor dele se esfriou, o coração está endurecido, e a palavra não consegue fazer o efeito colateral para transformar nossas vidas. Eu falo, meus irmãos, que quando eu cheguei no Cará, eu cheguei sendo tratado por Deus. Eu já estava na casa do Senhor, eu estava desviado quando eu cheguei para cá. Eu conheci o Senhor, eu tinha 19 anos para 20 anos, eu conheci o Senhor, me batizei. Eu fiquei 3 anos firme, mas pelos alguns deslizes que eu tive, eu acabei me afastando do Senhor novamente. Eu tinha um relacionamento, um relacionamento conturbado com os meus 21 anos, e eu terminei esse relacionamento. Eu ainda namorava, só que eu já era cristão. E aí, só que esse relacionamento que eu terminei, a minha fé se abalou. Eu não deixei, os meus pés não estavam firmes em Cristo, estava firme na namorada que eu estava, não em Cristo, né? O que eu quero dizer com isso? Que é interessante a gente não depender nada aqui da terra, porque se algo da terra parar, você para. Se o seu dinheiro parar, você para. Não devemos depositar totalmente a nossa fé aqui na terra, devemos esperar do alto, porque é do alto que vem nosso socorro. Quero dar uma palavra aqui que já foi dita hoje, né? Eu creio que Deus já estava falando desde o início dos louvores, adoração. Você que entrou aqui pela essa porta hoje, creio que você vai sair daqui transformado, se você deixar ser transformado. Você vai sair daqui diferente, se você acreditar na transformação do Evangelho. Eu creio que o Senhor, Ele está mudando corações nessa noite. Eu creio que nessa noite tem corações aqui, não só alegres, mas também precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, porque nem todos os dias, meus irmãos, a gente está bem. Eu falo por mim, a gente tem vezes que a gente está se arrastando, é igual um soldado. Você já percebeu um soldado do exército? Ele é baleado, ele se arrasta, mas ele não pode parar. E eu e você é assim, nós não podemos parar, não podemos continuar, perseverar, persistir, ter fé que tudo vai dar certo, que a sua vida vai mudar. Eu cheguei aqui no Urucará, eu estava morando numa casa, estava com energia, mas passou 2 meses, cortaram nossa energia, eu fiquei sempre 3 meses aqui sem energia. Nesse calor, eu perguntava para Deus, por que está passando isso? Eu saí lá de São Paulo, estava tão bem lá, fiquei vindo para cá, nesse calor, ficar sem energia. Aí Deus falou assim comigo, é na sua fraqueza que o poder teu se aperfeiçoa. O que eu quero dizer com isso? Que é na minha fraqueza, na onde eu estava mais sensível, na onde eu estava mais precisando dele, foi a hora que ele agiu para poder transformar a minha vida. Eu lembro que essa Jesus foi uma célula. Eu se reconciliei, na verdade, e deixei Deus transformar a história.
E quero ler aqui, meus irmãos, que é muito interessante isso aqui. Se encontra em Lucas, capítulo 9. Você que tem a sua Bíblia, abra o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, do versículo 23. Aleluia. Eu lembro que quando o pastor me convidou para morar aqui atrás, eu com a Cris a gente não tinha nem fogão para falar. A gente não tinha o que a gente tinha? Não tinha nada, né? Só a cama a gente tinha. E a cama estava mais parada do que para cá também. Se dependesse do jeito que a gente trazia ela, já ficava no meio do caminho. E assim, Deus é tão maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente consegue entender o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele faz acontecer as coisas no tempo dele, mas Ele faz do jeito dele, mas também em cima do nosso sonho, em cima da forma que a gente quer. Meus irmãos, eu pedi para Deus uma casa que tinha um emprego para a Cris e dava para guardar no carro. Olha onde eu estou lá hoje. Está o carro na garagem, está me dando dor de cabeça, não vou arrumar essa doença aí. Não estou me preocupando. Né? Vai vir um cara lá de Manaus para mexer nele esse sábado agora aí. Não consegui ninguém para mexer aqui. Não tinha ninguém com profissionalismo para mexer aqui no cara com chave de carro, né? Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem, meus irmãos. Né? Tudo que tudo que aconteceu na nossa vida, a gente tem que entender que é Deus fazendo para a gente viver o propósito dele. Né? E eu creio que o Senhor nessa noite vai falar comigo, com você. Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, salvará. Por quê? Que aproveite um homem ganhar o mundo e perder a sua alma, ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier a sua glória e na glória do Pai, dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, sabe, eu fico muito assim, impactado com o que Jesus falava para os seus discípulos. Lucas, ele registrou esse momento que ele escreveu, que, meus irmãos, não tem como a gente alcançar bênção nenhuma se a gente não renunciar à nossa vida. Muitas das vezes as pessoas te chamam para vir para o Evangelho e a gente acha que vai ser só bênção, né? Vai dar tudo certo. Meus irmãos, a primeira coisa que Deus vai fazer quando você vir para Cristo, Ele vai te jogar no deserto, que é para te ensinar. Sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada que se foi feito se faz. Né? Na palavra do Senhor fala que qualquer um que quer seguir a Ele, é necessário tomar a sua cruz. O que é tomar a cruz de Cristo? O que Cristo está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aquele que aceitou Jesus, aquele que aceitou Ele como único e suficiente Salvador, é necessário ele seguir a Jesus. É necessário ele mortificar a vontade dele, renunciar o que eu quero para viver a vontade de Cristo. Que nem muitas das vezes, não sei se só eu, o pastor fala, não sei se só eu, muitas das vezes a vontade da gente é ficar na casa, meus irmãos. Eu trabalhei até hoje ainda para acabar um serviço com a mulher que eu consegui só em sábado e domingo para ela. Eu consegui ainda, e a minha vontade está cansada, mas assim, através do Espírito Santo, ele me renova. E eu estou aqui porque Ele quer que eu esteja aqui. Eu estou aqui porque eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade dele, daquele que me chamou. E a palavra do Senhor é interessante porque não é só a gente aceitar Jesus,
Não se trata de só uma aceitação e está tudo bem. Até ele voltar a fazer o que eu quero, até ele voltar, eu vou agir conforme eu acho que tem que agir. Não, meus irmãos. Não é a Bíblia que tem que se encaixar na nossa vida, é a gente que tem que se encaixar na Bíblia. Nós que temos que renunciar muitas coisas para viver o extraordinário de Deus. Eu estava falando para minha esposa, eu cheguei em casa hoje, era 2h da tarde, eu cheguei, quase 2. Cansado, olhei assim a casa limpinha e não conseguia achar ela de tão grande que era. Ela estava atrás do guarda-roupa, ela não sei o que estava fazendo, atrás do guarda-roupa, atrás da porta lá, ela estava limpando. E quanto Deus é fiel, meus irmãos, quanto Ele quer fazer na nossa vida, mas muitas das vezes é nós mesmos que impedimos a bênção dele. É nós. E o Senhor fala aqui, ó, qual é o proveito do homem, né? Ter muitas amizades, qual é o proveito do homem praticamente ter fã, ganhar o mundo, mas no final ele acabar se perdendo, no final ele acabar não conseguindo ser salvo, né? E a palavra do Senhor é tão complexa porque quando a gente procura obedecer, quando a gente procura escutar o que Deus quer para a gente começa a viver momentos extraordinários. Que nem eu lembro que eu pedia certas coisas para o Senhor, hoje eu tenho fruto de oração. Não tem como Deus te responder se não está vendo oração. A oração tem que subir para a resposta descer, né? E é interessante porque o Senhor fala aqui, ó, porque que qualquer um que de mim, das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E quantas das vezes, meus irmãos, quantas das vezes, será que quando a gente está na roda dos nossos amigos, será que quando a gente está com nossos parentes, será que a gente tem coragem de falar que a gente aceitou Jesus? Ou será que a gente tem coragem de cortar a conversa que eles estão falando sobre o mundo e a gente falar algo que Deus fez em nossas vidas, na vida deles? É difícil, meus irmãos, mas é necessário. Nós temos que mostrar o Cristo que nos salvou para as pessoas do mundo, para as pessoas lá fora. Elas têm que olhar a gente, elas têm que ver algo diferente. Se ela olhar para a gente e ver a gente como se fosse do mundo, não tem mudança, não houve mudança. Quando você vem para Cristo, você aceita Ele, faz a vontade dEle, quem brilha é Ele, quem faz é Ele, o poder é dEle, a graça é dEle. A palavra do Senhor diz em João capítulo 15 que nós devemos dar fruto para Deus, nós devemos frutificar para Deus. O que é frutificar para Deus, meus irmãos? É a gente fazer a vontade dEle. A nossa carne quer fazer uma coisa, mas nós temos que submeter a vontade de Deus. Agora eu quero entrar aqui em outra parte que vai entrar em Salmos, capítulo de número 1. É interessante porque se a gente não obedecer, se a gente não renunciar, se a gente não fazer a vontade de Cristo, eu creio que nada disso acontece nas nossas vidas. A gente vai apenas, que nem a Cris falou, a gente vai apenas vir para o culto e não vai conseguir achar nunca o propósito de Deus. E se você se perguntar para Deus assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? Já que você me salvou, como a Cris falou, já que você me salvou, o que você quer comigo, Senhor? Eis-me aqui, estou disposto. Você quer usar minha vida para salvar um amigo? Você quer usar minha vida para me falar com uma pessoa? Usa-me. Esteja disposto a falar para Deus isso, você vai ver o quanto Ele vai te usar em um dia. É interessante, eu saio de casa e falo, Senhor, eis-me aqui. Eu vou trabalhar porque eu necessito. Mas se o Senhor me der algo que eu possa me sustentar e pregar o Evangelho ao mesmo tempo, eu prefiro pregar o Evangelho. Mas eu estou ainda indo trabalhar porque eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso me manter. Eu falo, Senhor, usa-me no meu trabalho, usa-me, Senhor, que seja para falar com qualquer pessoa, e Deus, Ele, na melhor oportunidade, meus irmãos, quando as pessoas estão falando assim, graças a Deus, quando eles falam de Deus, eu já rindo. E muitas vezes as pessoas do mundo, elas não vão gostar da gente.
Se você está esperando tapa nas costas, não espere. Porque o mundo, a luz, ela não dá bem com as trevas. E tem pessoas que ela está em trevas. E quando ela chega perto da luz, a trevas não gosta. Então você já sente. Não sei se você percebe, mas tem pessoas que chegam perto da gente, a gente sente que ela não gosta da gente. Não é verdade? A gente sente que aquela pessoa ela não foi com você, algo que está nela não gosta de você. É o Espírito Santo que está na gente, meus irmãos. É a luz de Cristo. E no Salmo, meus irmãos, de número 1, vai dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Uma pessoa que ela renuncia a sua vida para viver o Evangelho, que não vive ela, igual Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ela se depara com essa situação, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselho do ímpio, o conselho de uma pessoa mundana, a visão do mundo. Bem-aventurado será esse homem. Olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que eu quero falar, é sobre isso. O que é não se assenta na roda dos escarnecedores? É quando você está vendo no seu trabalho, ou talvez você foi no mercado, você foi em qualquer lugar que você esteja no seu dia a dia, esteja um amigo seu e ele te chama para conversar aquela conversa do mundo, ou até mesmo uma conversa que seja malícia, e você se depara que você acaba se deixando levar para aquela conversa, você participa daquela conversa. É isso que Cristo está querendo dizer. Não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Escarnecedores são as pessoas que não estão nem aí para Cristo, elas não estão nem aí para o que falam, elas não têm temor de nada, elas querem viver a vida dela, na carne, no pecado, no erro. Então nós temos que fugir desse tipo de rodas, de pessoas. Se a gente quiser agradar a Deus, claro, se a gente quiser viver o Evangelho, se a gente mesmo renunciar, igual diz Lucas 9, no 22, que é necessário a gente renunciar a nossa vida, meus irmãos. Na palavra do Senhor fala que aquele que perder a sua vida aqui vai ganhar no céu. O que ele quer dizer com isso? Que é necessário perder, então. É necessário perder a nossa vida aqui. É necessário para a gente poder ganhar a nossa vida no céu. O que é perder a nossa vida aqui? É a gente fazer a vontade de Deus, não a nossa. Simplesmente fazer a vontade de Cristo, não a nossa. Deus nos chamou para ser cabeça, não cauda, né? E olha, o Salmo número 1 vai nos ensinar a gente ser uma pessoa melhor, né? A gente não andar segundo o conselho dos ímpios. Mais embaixo, aleluia, já vai dizer o resultado, o fruto. Se a gente obedecer a voz do Senhor, se a gente fizer conforme Ele quer, não conforme a nossa vontade, vai dizer: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Alguém já viu uma árvore plantada junto a ribeiro aqui? Eu imagino que eu já vi várias árvores já dessa forma, que ela dá o seu fruto na estação própria, meus irmãos, porque não precisa ninguém molhar ela, não precisa ninguém chegar até ela e regar, porque ela está sendo, a raiz dela está pegando água todos os dias, então ela dará o fruto na sua estação própria. Assim é um cristão que teme ao Senhor, que ouve o Evangelho, pratica a palavra de Deus, renuncia a sua vida e quer viver uma vida com Cristo. Será como essa árvore que dará o seu fruto na estação própria, igual a pastora estava falando. O pastor apenas sentiu vontade de comer um codó, meus irmãos. Para muitos pode ser apenas até um peixe, mas para o Senhor e para ela é intimidade. Para o Senhor, para ela é promessa.
para o Senhor e para ela, são propósitos de Deus, que desde quando eles aceitaram Jesus, igual fala em Deuteronômio 28, se ouvires a minha voz, o teu Deus, todas essas bênçãos correrão atrás de ti, bendito serás no campo, bendito serás aonde colocar a planta dos teus pés. Mas irmãos, eu tenho muito prazer, sabe assim, e me alegro de ter a pastora e o pastor como os meus pastores. Sério. Porque são duas pessoas que já têm uma história com Deus. E são duas pessoas obedientes a Deus. Não brigam com Deus. E eu creio que essa obra precisa de ajudadores. Eu tenho a certeza que precisa, eu não creio. Eu tenho a certeza. E se você está aqui nessa noite, eu acredito que Deus ele quer levantar algum de vocês para fazer parte desse ministério. Para fazer parte, meus irmãos, se importar com o ministério, vir fazer acontecer. Eu não sei quem, mas o Senhor está falando isso para alguém. Pessoas vão se levantar, pastora, para ajudar essa obra, porque eu creio que a senhora ficou muito tempo aqui com o pastor sozinho, muitas pessoas brincaram, né? Eu falei para minha esposa, eu falei assim, amor, se eu for para brincar nessa cultura, eu já nem vou para a igreja, já vou ficar em casa, eu estou aqui é porque eu assumo um compromisso com Cristo. Na palavra do Senhor fala, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que será desligado na terra automaticamente é desligado no céu, não tem meio termo. O Senhor tem propósito com a palavra dele. E que nessa noite, meus irmãos, a gente possamos entender o que é renunciar à nossa vida. Nós precisamos perder muitas coisas aqui. Nos cultos atrás, quando eu estava pregando, eu falei assim, né? Eu falei, se Deus tirasse tudo que você tem, se você acordasse amanhã, se deparasse que a sua conta não tem dinheiro, se você acordasse amanhã, se deparasse que você só sabe o seu nome, não tem nada, e sabe que o Senhor te salvou, o que você fazeria? Uma pergunta que eu falei um tempo atrás no culto. No dia seguinte que eu falei isso aí, Satanás foi lá em casa mexendo nas minhas coisas. No dia que eu falei isso aí, ele foi lá em casa, a primeira coisa que ele foi começar a quebrar o carro. Ele parou meu carro, mexeu no serviço. O inferno, meus irmãos, ele vai tentar te paralisar de todas as formas. Se o seu dinheiro te move, ele vai lá com o seu dinheiro. Porque se o seu dinheiro parar, você para. Não podemos deixar as coisas da terra nos parar. Não podemos. Está difícil? Permaneça. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, vai nos relatar que Abacuque estava passando por um processo difícil, árduo, doloroso. Mas ele abre a boca dele e ele salta com alegria e fala: todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Então, seja qualquer dificuldade que você esteja passando, entenda que Cristo pode resolvê-la. Mas primeiro, antes de ele resolver, ele quer a sua obediência, quer o seu posicionamento na obra. Com Deus não tem chilique, né, pastora? Não tem, não adianta espernear com Deus, não, vai só ficar pagando só preço só. Não tem, com Deus você espernear e ele aperta mais ainda. Eu falo para você que antes de eu estar aqui, meus irmãos, fui muito tratado já, estou sendo tratado. A palavra do Senhor fala que só quando ele voltar, né? Aí que a gente vamos estar prontos. Caso contrário, todos os dias, meus irmãos, é dia de aprendizado. Todos os dias. E que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês possam entender o propósito de Deus na vida de vocês. A obra precisa de pessoas, o ministério precisa de pessoas compromissadas com a obra, compromissadas com Deus. Porque se você tiver compromisso com Deus, você não falha na obra. Eu e a minha esposa se levantamos, Deus levantou a gente nesse lugar.
Eu agradeço muito a Deus, meus irmãos, porque outra hora a gente estava bebendo, largado no mundo. E agora a gente está aqui louvando ao Senhor. Igual Pedro fala, Pedro vai ser crucificado. Sabe o que ele fala, meus irmãos? Não sou digno de ser crucificado igual um mestre. Não, me coloca de cabeça para baixo. Pode me colocar de cabeça para baixo. Eu não era nada, eu era um pescador. Eu não tinha nada, eu não tinha valor, ninguém acreditava em mim. Eu estava lascado. E ele olhou para mim e ele falou: vamos dar sua história. E é assim que Cristo olha as nossas vidas, meus irmãos. A gente não tinha nada, ninguém acreditava na gente, nada poderia transformar a nossa história a não ser Cristo. E quando a gente vem para Cristo, o que a gente faz por Ele? A gente tem sim que se colocar na posição de agradar ao Senhor. Quando Deus ele fala para Moisés, em Deuteronômio, ele fala que todas aquelas bênçãos correrão atrás dele, mas é se ele ouvir e obedecer. Não é só se ele ouvir e fazer o que ele quer, é se ele ouvir e obedecer. E eu hoje consigo ver com os meus olhos as bênçãos do Senhor sobre a minha vida e da minha esposa. Eu consigo enxergar, eu consigo ver que ela é uma bênção na minha vida, ela não traz peso para mim. Eu chego lá, que tem hora que ela quer passar crendo até não sei o que, velho. Pelo amor de Deus, não, eu vou descascar tudo, porque eu não gosto muito de crer. E sabe, meus irmãos, tudo que é bênção nas nossas vidas foi o Senhor que trouxe. Valoriza. Entenda que você está aqui hoje, você é um escolhido do Pai. Muitos queriam estar aqui, mas não estamos, irmãos. Não tem força, não consegue. Mas se você está, agradeça, acredite que a situação que você vive hoje só depende de você para transformar essa situação. Cristo quer mudar, mas primeiro Ele quer te moldar para poder mudar essa situação. Todo o processo que a gente passa na nossa vida, há um tempo. Há um tempo. Quando eu cheguei para o canal, eu estava passando o processo. Eu passei o processo. Doeu, eu tentava espernear, mas não dava certo. Eu clamava ao Senhor para Ele me dar força e sabedoria, para mim não olhar para o mundo. Cheguei aqui sem serviço nenhum, meus irmãos, não sabia nem o que fazer. Falaram para mim correr atrás de político, não desprezando os políticos jamais, eu não sou esse tipo de pessoa, mas eu penso um pouco diferente sobre isso. Eu acreditei no Eterno lá que me trouxe, o grandão da Galileia, é Ele que me trouxe. É Ele que me trouxe para esse lugar, meus irmãos, não tem outra explicação. E eu pedi para Ele para que Ele me desse um serviço aqui, meus irmãos, que já não estava aguentando mais, as coisas faltando, e eu querendo trabalhar, só que as coisas não estavam dando certo, só que era um processo que eu estava passando, eu tinha que passar pelaquele aperto, eu tive que passar, para me dar valor ao dinheiro hoje que eu estou ganhando, eu tive que passar, eu tive que ficar sem dinheiro, tive que muitas vezes comer cuscuz só com café, né, meu amor? E não era um dia não, era uma semana, 2 semanas. Vai ter um momento da nossa vida que vai ser assim. A gente podemos olhar lá para José, né? 7 anos de vaca gorda, de vaca magra. A Bíblia te ensina tudo, meus irmãos. Ser ela uma bússola para você poder administrar a sua vida em cima da palavra do Senhor, obedecendo a Ele. Você será como essa árvore plantada junto a ribeiro, que dará o seu fruto na estação própria. E qualquer um que se levantar contra a sua vida, eu creio que o Senhor, Ele batalhará para ti. Ele vai lutar contra os seus inimigos. Eu creio. E temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor, temos que se dispor a Ele. Temos que se dispor. Porque se a gente for fazer a nossa vontade, vai dar tudo errado. Porque nós somos humanos, nós somos carnais. É a vontade da carne, meus irmãos. Ela é só coisas ruins, né? E muitas das vezes Deus só tem uma posição nossa para fazer o extraordinário na nossa vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, tá bom?
Deus abençoe vocês mesmo. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, porque eu saí de um lugar que não tinha como sair, meus irmãos. Eu saí de um buraco que não tinha como ninguém me tirar de lá. Eu estou aqui hoje pela honra e glória do Senhor. E se vocês estão aqui, porque vocês são milagres de Deus também. Né? Vocês são milagres do Senhor. Então se levante e peça para Deus direção. Peça para o Senhor o que vocês precisam fazer para ajudar na obra do Senhor, que Ele vai mostrar para vocês. Se eu falei é porque o Senhor tem algo para tratar com alguém, e eu creio que Ele vai. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe vocês em nome